de vocês, alunos que superaram a falta de recursos, de tempo e não desistiram. Gostaria também de parabenizar os organizadores do evento, parabenizar também quem esteve ministrando as apresentações da semana passada. O professor Miguel e o professor Ivar fizeram excelentes apresentações. E também parabenizo todos os alunos pelo dia. A gente está se ajustando, tanto os professores, servidores, alunos, diante dessa pandemia. Eu acho que todo mundo está, dentro das suas limitações, procurando fazer o seu melhor. Então, que tenhamos um bom evento. Vamos apresentar um pouco do grupo do GPELSC hoje. Então, professor, qual foi a importância de ter se criado o grupo de estudos no campus e para a comunidade em geral? Assim como qualquer grupo de pesquisa, eles são de suma importância, porque eles estabelecem o trabalho coletivo. É uma oportunidade de convivência, de aprendizagem compartilhada, de conhecimento com os outros alunos. Além disso, o GPELSC, por ser um grupo multidisciplinar, ele vai propiciar o aluno estudar com diversas áreas dentro das ciências agrárias. O aluno vai ter a oportunidade de participar com estudantes do curso técnico, de graduação, e agora até mesmo com estudantes da pós-graduação, nos projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. Quando um aluno ele vai participar de um grupo de estudos, ele também vai ter uma visão muito mais ampla da pesquisa. Vai permitir, por exemplo, que ele tenha mais familiaridade com os assuntos que são trabalhados, ele vai poder também verificar se ele enquadra, se ele gosta ou não daquela determinada área. Então, é bem importante que um aluno, ele também trabalhe em vários grupos para conhecer as diversas áreas. Quando um estudante entra, por exemplo, para um grupo como o GPELSC e como outros que já participaram do evento e que salientaram todas as partes, todas as etapas que eles trabalham, eles vão ser inseridos em fases da pesquisa, vão poder trabalhar desde a elaboração de um tema de pesquisa, de uma revisão bibliográfica, vão poder participar das reuniões do grupo para a discussão dos temas que são pertinentes à pesquisa, vão poder também participar das fases de coleta dos dados, que é muito importante, vão trabalhar com toda a questão de tabulação dos dados, vão poder também chegar até a etapa final, que consiste na produção de resumos, de artigos para publicação em eventos, sejam eles eventos técnicos, eventos de extensão, de pesquisa, e até mesmo em congressos e publicação em periódicos. Sempre falo para os meus alunos que quando você participa de um grupo de pesquisa, você tem acesso também a diferentes leituras que vão te ajudar a adquirir um olhar diferente para as áreas, te dá a oportunidade também de vivenciar o contraditório, conhecer a opinião diversa dos teus colegas, conhecer pontos de vistas diferentes, e assim você cresce como pessoa, como profissional, te ajuda a criar uma visão mais crítica, mais analítica. Então, se eu pudesse deixar um conselho para os nossos alunos, participem dos grupos de pesquisa, de extensão, conheçam os grupos da nossa instituição, que com certeza isso vai agregar muito para o conhecimento de vocês. Também gostaria de reforçar, porque quando a gente entra na instituição, a gente entra sabendo da necessidade de fazer pesquisa, ensino e extensão. E a formação do grupo GPELSC, que é um grupo que ele foi criado recentemente, de 2018, então ele é, digamos, um caçula dentro desse grupo, desse evento, mas é um grupo muito forte. Eu sou um pouco suspeito para falar, mas o grupo ele dá muita força para a gente conseguir conduzir os trabalhos, as ações de pesquisa, ensino e extensão. Ele dá muita força no desejo de contribuir também ao desenvolvimento da instituição. Então,
todos os alunos que estão envolvidos, não só os alunos, servidores, nós não temos, eu brinco com a professora Idete, porque a gente não tem laboratório ainda, a gente não tem uma estrutura física onde os alunos possam conviver, mas a gente bate em todos os laboratórios de toda a instituição, a gente vai atrás, a gente bate no setor de vários professores e todos eles, até hoje, sempre falaram sim, e é com isso a gente vai aprendendo, errando, e dessa forma os alunos nesse processo de ensino-aprendizagem, eles vão construindo a sua carreira profissional, e eu acho muito produtivo, porque não só eles aprendem, mas nós como professores também aprendemos muito. A importância do grupo é muito forte. Eu acho que vai muito mais além da bolsa, né? A gente consegue observar a força de vontade dos nossos alunos, e isso é muito gratificante para nós como professores e orientadores. Sim. E quais as dificuldades durante o processo de estar criando o grupo e estar desenvolvendo os projetos foram encontrados durante esse tempo? O professor Marcos já havia comentado anteriormente que o GPELSC, ele é um grupo recente, né, que foi criado em 2018. Só que desde 2018 nós já produzimos diversos trabalhos, foram vários estudos desenvolvidos graças, né, à atuação dos nossos integrantes, dos alunos. Uma das dificuldades que a gente sente é com relação às bolsas, principalmente no que se refere ao período delas, meses de janeiro e fevereiro, que são onde concentram os nossos trabalhos. Isso é uma coisa que a gente, agora, enquanto coordenação de pesquisa, juntamente com a extensão, com o ensino, a gente vem lutando para modificar. Às vezes vai muito mais além do que o nosso desejo a nível de campus, né? A gente tem que seguir questões burocráticas. Além disso, eu saliento que, como o professor também falou, a gente não tem um laboratório em si, muitas vezes a gente tem vontade de avançar na pesquisa, desenvolver pesquisas em algumas áreas, mas acaba se deparando com a questão de equipamento. Muitas vezes a gente tem ideias, os nossos alunos chegam até nós com diversas ideias muito boas, mas que a gente não consegue dar continuidade justamente por não ter os equipamentos que são necessários. Isso, eu acredito que é reflexo também dos editais, né, desse corte de gastos, que acaba destinando recursos somente para a compra de materiais de consumo, isso dificulta um pouco. Nós temos, claro, também questões que fogem do nosso controle, como as questões climáticas, a exemplo do que aconteceu há poucos dias atrás. Só que, apesar de tudo isso que acontece, eu saliento a importância e o trabalho dos integrantes do grupo, porque eu consigo observar a gana que eles têm em ver os trabalhos no campo, em coletar os dados, em escrever, em levar o nome da instituição, fazer crescer, na verdade, né, o ensino, a pesquisa e a extensão dentro do nosso campus. Eu também gostaria de acrescentar que, não sei, pelo menos é uma opinião particular, a gente tem um pouco de desbalanço quando a gente fala de ensino, pesquisa e extensão. Talvez existe a balança pesa mais no ensino. Não que isso seja algo ruim, tem que acontecer, não é só aqui na nossa instituição, mas também em outras. Mas o que é uma dificuldade, né? Você tem que tentar conciliar, às vezes você tem um dia que você tem 3 disciplinas diferentes e você quer estar participando de um determinado trabalho e nem sempre você consegue estar acompanhando da forma como você deseja. É uma dificuldade, a gente sabe que ainda o cenário futuro vai aumentar ainda mais esse desbalanço, então vai forçar que a gente seja cada vez mais produtivo, que a gente tenha uma equipe unida, que consiga... a gente fala sempre dentro do grupo que quando ele entra, talvez ele esteja com o nome dentro de algum projeto, como bolsista ou como voluntário, mas ele vai participar de todas as ações, e a gente precisa que isso realmente aconteça, que vista a camisa de todas as formas possíveis, porque o grupo GPELSC, a gente
desde a nossa criação, é um grupo bastante multidisciplinar. Ele está lá, que ele é de plantas de lavoura, mas a gente tem desde projetos na área de cactos, suculentas, tem na área de medicinais, tem na área de lavoura em si, culturas daninhas, que é uma área que eu trabalho, a parte de solos, então a gente vai caminhando conforme as demandas que vão surgindo, os alunos também nos trazem muitos desejos, eu quero desenvolver um TCC, e a gente acaba tentando unir o útil ao agradável, né? Então, acaba que a dificuldade em si é fazer todo esse balanço, muitas vezes a gente queria estar mais ativo, e por isso que a gente depende tanto do grupo, né? Os alunos, os servidores, enfim, porque nem sempre a gente está como a gente gostaria. E como é que está o nível de interesse dos alunos em estarem participando como bolsistas ou voluntários? Então, eu costumo dizer que nós somos um grupo de sorte. Eu acredito que todos os demais devem dizer isso também, porque nós temos bons alunos. Até então, todos os alunos que passaram pelo grupo GPELS, que deixaram a sua marca no o seu trabalho, o seu esforço, eles sempre nos trazem ideias novas, e o interesse ele vem a partir de projeto de conclusão de curso, ou pelas áreas que nós atuamos, outros também devido ao interesse de seguir na carreira acadêmica, alguns pelo processo de conhecimento das etapas de um projeto, que vai desde a implantação até a escrita dos artigos, mas, no geral, o nível de interesse é muito bom, e nós temos aí vários exemplos que iniciaram com a gente e foram até o fim do curso. Eu também gostaria de complementar, esse nível de interesse, ele é grande, a gente percebe isso, principalmente, existem momentos, na verdade, existem momentos próximos dos editais, quando está para sair, quando existe alguma indicação de edital novo que está saindo, ou eles sabem que o grupo vai participar de algum projeto, e vão nos procurar com a vontade de estar participando. Depois dos eventos também acontece muita procura, uma procura natural. Dentro das disciplinas, a gente, como trabalha com algumas disciplinas, ao final da aula, às vezes a gente tem alguns alunos que param para conversar com a gente, discutir ideias, propostas. Vai acontecendo, isso é um processo natural. A pandemia mudou um pouco esse processo, mas ele existe, é uma coisa que, até o momento, sempre houve essa busca. Até pelo contrário, às vezes a gente tem que conversar com os alunos, e nunca, eu já digo até quem tem interesse, talvez, de no futuro participar do grupo, dificilmente, é muito raro de algum aluno entrar e já conseguir uma bolsa, até pela dificuldade financeira que a instituição vive, enfim. Então, ele vai passar por todo um processo trabalhando como voluntário, se acostumando, identificando que realmente é aquilo que ele quer, e, ao longo do tempo, ele vai também tendo esse ganho de aprendizagem, né? E, à medida do tempo, à medida que a gente consegue as bolsas, a gente vai direcionando para as pessoas que estão há mais tempo com a gente. Como o professor já falou das apresentações e atividades nos eventos, após a apresentação dos trabalhos do grupo e nos eventos, aumenta a procura dos alunos em estar participando do grupo também, ao ver os outros alunos estarem apresentando os seus trabalhos envolvidos? Com certeza. Os eventos, eles são uma forma de divulgação muito boa para levar o que está sendo feito dentro do campus. A gente consegue observar esse crescimento, essa procura, após a realização de eventos. Eu vejo, por mim, durante o SICT, o Agrotec, eu vejo uma oportunidade de conhecer os trabalhos que os meus colegas estão desenvolvendo. Isso é
bem importante, porque eu posso tentar alinhar um tema de pesquisa que eu atuo com demais áreas e alinhar os meus projetos com os de demais colegas. E isso também acontece com relação aos nossos alunos. Eu posso observar sempre ao final da apresentação de alguns dos nossos alunos a procura de outros. Professora, como eu faço para entrar no grupo? Eu gostei da ideia, e aí já chegam com novas ideias também. Então, com certeza, a gente deve estimular, sim, esses eventos no campus, e principalmente fortalecer os nossos eventos, o SICT, o Agrotech, que são formas muito eficientes de divulgar a nossa pesquisa. Perfeito a colocação da professora, porque assim o grupo GPELSC, desde o início, ele tem participado também da construção dos eventos que acontecem na instituição. Então, fotos que estão passando na apresentação mostram que o grupo está ativo, mostrando o que trabalhou ao longo do ano, e ele se envolve mesmo, tanto o Agrotech, o SICT, nós tivemos também dentro dos dias de campo, esse ano, dentro do dia de campo da Cooperj, estivemos apresentando o grupo lá, dentro do dia de campo da Copersuca, enfim, conseguimos encaixar uma viagem, levar alguns alunos, e dentro dessa viagem nós já conversamos também com alguns parceiros nossos, mostramos o grupo, e é assim, eu acho muito importante, porque todo grupo que está dentro da instituição tem que fortalecer os trabalhos que existem. Inclusive, até, de certa forma, um pouco de provocação para que os outros grupos também se envolvam bastante, porque pelo fato de eu ter participado um pouco tempo na coordenação de estágio, eu vi que, principalmente o Agrotech, às vezes está na mão de poucas pessoas, e a gente sabe que tem excelentes profissionais, pessoas extremamente gabaritadas de muito tempo, que conseguiriam dar um suporte, um apoio, e a gente sabe que um a mais, né, um apoio a mais, com certeza o evento fica cada vez melhor. E o GPELSC sempre tentou participar, a gente coloca os alunos desde organizar a área, organizar os experimentos, enfim, a gente vai de terno e gravata, digamos assim, né, todo mundo com a camisetinha, uniformizado, para valorizar o nosso trabalho, porque são eventos assim, Agrotech, SICT, MICT, enfim, tudo que a instituição puder participar, mostrar a marca nossa, é importante. Quando a gente está mostrando, seja por um trabalho científico, seja por um evento, mostrando que a nossa capacidade que nós temos de produzir todas as áreas, desde ensino, pesquisa e extensão. Então, é muito gratificante. Complementando, então, o que o professor Marcos falou, a participação, por exemplo, e também tentando responder o que o Maurício colocou ali no chat, a participação, por exemplo, em dias de campo são fundamentais para levar o nome também dos grupos que a gente tem na instituição. Os alunos, eles conseguem interagir com as empresas, buscam parcerias que são importantes para o crescimento e desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, essa ida, essa viagem técnica, essa participação em eventos regionais, eles são fundamentais para também levar o nome da instituição como um todo. E como estão os egressos do grupo? Bom, o professor Marcos havia comentado que o grupo, ele é um grupo novo. Nós temos alunos hoje que estão trabalhando como engenheiros agrônomos em fazendas no Centro-Oeste, que gostaram de trabalhar com as culturas e estão atuando por lá. Nós temos alunos que estão seguindo na pós-graduação, dentro das linhas que eles trabalharam no grupo GPELSC. Temos alunos também que se voltaram um pouco mais à extensão, que estão trabalhando em cooperativas de crédito. Temos outros que estão trabalhando em instituições públicas de extensão. Temos também alunos que retornaram para suas residências e hoje eles empregam os conhecimentos que eles adquiriram durante o curso, a experiência que eles tiveram na pesquisa, no ensino e na extensão,
lá na sua propriedade, porque é fundamental também que esses alunos retornem também para suas propriedades, que façam com que essa propriedade cresça, o que é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento da região. Perfeito, professora. Até eu não tenho assim um contato com todos eles, até porque teve alguns alunos do curso técnico, ficaram pouco tempo com a gente, mas a gente percebe, né, com aqueles que a gente tem mais contato, eu vou até citar os nomes, não sei se isso é pertinente, mas a gente teve, por exemplo, a aluna Ana Paula, que ela ficou um bom tempo dentro do grupo e, enfim, ela se envolveu com as atividades, depois dentro do estágio, ela optou por realizar estágio numa área onde ela já havia trabalhado dentro do grupo e hoje ela está fazendo mestrado dentro também dessa área. E isso para nós é importante, a gente, de certa forma, contribuiu para a formação profissional dela, de alguma forma ajudou ela a decidir o que ela queria da vida, né? Tem várias outras pessoas, inclusive algumas pessoas que estão com, digamos, um pé e meio fora da instituição, que estiveram sempre desde o início com a gente. Eu vou citar nomes mais uma vez, o Mikael, não sei se ele está presente na reunião, mas é uma pessoa que enfim, trabalhou dentro do grupo, deixou a sua marca, hoje ele está dentro de uma empresa, e também a gente continua com essa relação, apesar dele ainda ter algumas pendências e estar com um pé e meio fora da instituição e nos ajudando ainda agora à distância, digamos assim. Ver essa continuidade também eu acho muito importante, porque essas pessoas que agora estão nessas instituições ou estão trabalhando em suas propriedades, com certeza vão ser parceiros do IFC, com certeza vão querer desenvolver trabalhos com o nosso grupo, com os demais, então manter esse contato também é bem importante. Quais são as demandas que o grupo trabalha para atender a comunidade? Desde o início, quando o professor Marcos e eu montamos o grupo GPELSC, nós pensamos em trabalhar com pesquisa direcionada à prática, né? E tentando atender a comunidade. Nós trabalhamos hoje, como a gente já havia falado, com várias áreas. Trabalhamos com plantas medicinais, nós implantamos um horto ali na instituição, nós desenvolvemos uma cartilha informativa, trabalhamos com a distribuição de mudas de plantas medicinais. Agora a gente está buscando avançar um pouquinho mais, a pandemia ela acabou atrasando um pouco os nossos trabalhos, mas a gente está aí buscando a extração de elementos, de óleos, que possam ser utilizados como fungicidas naturais, inseticidas, herbicidas. Nós também estamos buscando formas de levar novas formas de renda para a comunidade de Vila Nova, que é tão carente. A gente busca realizar minicursos voltados, então, à fabricação de cosméticos naturais, de aromatizadores. Aliado também à questão das culturas anuais, o nosso grupo ele é muito efetivo no sentido de difundir novidades em termos de tecnologia, criar condições de planejamento de safras, buscar alternativas que são sustentáveis, visando aumentar a rentabilidade e a produtividade do produtor. Uma coisa que a gente conseguiu na área de culturas é atender e responder algumas respostas, e responder algumas questões, perdão, de produtores que chegam até os nossos alunos e perguntam, olha só, foi lançado determinado produto, ele é bom, será que ele funciona? Então, testar esses produtos é muito importante, porque dá uma resposta ao produtor, sendo respostas baseadas em estudos científicos, né, que são confiáveis.
A gente sabe que a indústria agrícola ela está em crescente evolução, que todos os anos são lançados muitos produtos que são disponibilizados no mercado, mas nem sempre um determinado produto ele vai surtir efeito nas condições climáticas que nós estamos. Foi o caso, por exemplo, de fertilizantes de liberação lenta. Nós fizemos 2 estudos que foram publicados. Em um, a gente conseguiu observar que sim, é importante, que garantiu maior rentabilidade. Outro, no entanto, não surtiu tanto efeito. E eu acho bem importante também a gente realizar essas análises de custo. Porque quando a gente fica somente na pesquisa ali, deu ou não deu diferença estatística, para o produtor, isso não tem muita importância. Ele quer saber, isso vai gerar maior rentabilidade? Quanto que eu vou gastar? Então, diante disso, a gente também está direcionando os nossos trabalhos no sentido de lançar boletins técnicos com uma escrita de forma mais acessível ao produtor, porque é importante que a gente leve também tudo que a gente consegue de respostas nos estudos, que o produtor tenha acesso. Eu acho que o professor Marcos pode falar também da questão das suculentas, o Samuel, não sei se ele gostaria de comentar a respeito do amendoim. A gente também busca alternativas no sentido de trazer opções de cultivo para a região. A gente pôde observar que, em conversa com professores, com pesquisadores, que a cultura do amendoim ela não seria viável devido à grande quantidade de aflatoxinas. A partir de estudos que nós realizamos, então, na nossa área, e com uma avaliação em laboratório credenciado, a gente conseguiu observar que sim, ele pode ser uma alternativa. Samuel, eu deixo aberto a você, caso você queira colaborar nesse sentido. Boa noite a todos. Me ouvem? Sim. Sim. Bom, eu tive de início a ideia de trabalhar com amendoim no meu TCC. E daí eu apresentei a ideia para a professora, e a partir daquilo ali a gente foi buscar alguma área dentro do amendoim para estudar. E aí, pesquisando, eu notei que Santa Catarina ela não tem uma produção expressiva de amendoim. Rio Grande do Sul e Paraná tem. E uma das maiores discussões é porque os nossos solos são muito úmidos. Então, teria uma grande produção de aflatoxina, que é a principal entrave da cultura do amendoim, que é uma toxina produzida pelos fungos aspergilos, que causam problemas à saúde humana e animal também quando é usado na ração, esse amendoim contaminado. Então, buscando alternativas, a gente pensou em usar produtos biológicos para ver se amenizava essa produção, amenizava esse problema. E avaliando esse projeto, o meu TCC no caso, que foi em cima disso, a gente notou que tanto as testemunhas quanto os produtos que a gente utilizou na nossa área, que é uma área bastante úmida, não teve essa produção de aflatoxinas, não teve essa contaminação pelo fungo. Então, as nossas terras aqui, principalmente do extremo sul, elas são viáveis para a produção de amendoim. E é uma cultura, assim, que ela não é tão difícil de produzir. Então, assim, seria uma alternativa para a população de pequena renda, pequenas propriedades, trabalhar com essa cultura, expandir mais o território do amendoim na região sul aqui. Eu vou... obrigado pela fala, Beretta. Eu vou aproveitar que você está presente para você falar um pouquinho do trabalho de gergelim, porque nós fizemos um trabalho também de seletividade da cultura do gergelim, inclusive ele foi aceito há pouco tempo por uma revista de importância. Eu queria que você falasse também um pouquinho, Beretta, aproveitar que você abriu o microfone e fala um pouquinho sobre a importância desse tipo de trabalho e dessa cultura, talvez com uma futura opção também, já que dentro do Centro-Oeste é uma cultura que está ganhando bastante força. Te coloquei numa fria?
Aham. Vamos lá. Bom, quando eu comecei a participar do projeto que o professor colocou para nós no Gergelim, a ideia de início era avaliar os herbicidas que poderiam ser usados na cultura, né? Porque no mapa nós não temos nenhum herbicida que seja Registrado. registrado. Obrigado. Seja registrado para a cultura, principalmente para a parte de folha larga, que aí entraria como toxicidade para o próprio gergelim. Então, a gente testou vários herbicidas para observar como a cultura estava se comportando com esses herbicidas, porque o grande entrave era o controle de daninhas na cultura. Geralmente era usada a capina. Então, a partir dessa ideia, a gente trabalhou com 3 experimentos. Primeiro, avaliando os produtos que poderiam ser utilizados que não causariam tanta fitotoxicidade na cultura. Depois, encontrando esses herbicidas que poderiam ser usados, a gente trabalhou com as doses e, ao final, a gente levou isso a campo e trabalhou tanto com a capina, o manual, o normal, que é utilizado já na cultura, quanto os herbicidas que a gente encontrou para avaliar a produtividade e como se adaptaria no campo isso. Porque muitas vezes pode dar um resultado numa bandeja, só que tu tem que avaliar a cultura desde o início até o final, para saber se lá no final teve algum resultado positivo ou como algum produto que a gente teve ali, que o resultado não foi tão bom como a gente esperava. Perfeito, perfeito, Samuel. Obrigado pela tua fala. E respondendo também a pergunta sobre as demandas, nós tivemos agora recentemente, dentro da disciplina de defensivos agrícolas, nós começamos um trabalho com resistência de plantas daninhas. Então, é uma demanda que eu já tenho ouvido de alguns produtores e alguns representantes técnicos. A primeira parte do projeto tem sido identificar qual é esse problema de resistência, quais são as principais daninhas resistentes, quais são os herbicidas com suspeita de resistência, qual o manejo que o produtor tem adotando na sua lavoura. E é interessante porque é um trabalho que está sendo feito dentro da disciplina de defensivos, inclusive se tiver alunos aí de defensivos, vão dar uma olhada na última aula que eu postei lá, que foi justamente sobre isso. E o bacana disso, é tentar conciliar as atividades do grupo com as atividades que a gente faz de ensino, que todos ganham, né? Os alunos vão ter a oportunidade de discutir um assunto relevante e dentro da sua região. Isso é muito importante. E outra demanda que surgiu desde o início do grupo foi trabalhar com a parte é um xodó, trabalhar com a parte de cactos e suculentas, e eu gostaria que a Isabel, eu não sei se agora ou depois, que ela fale um pouquinho sobre esse projeto que hoje ela está à frente. Boa noite, vocês me ouvem? Sim. Sim, Isabel. Bom, o que falar do projeto, né? Eu estou muito animada. Eu já falei desde o início, quando eu entrei, que eu estou bastante animada com o projeto, porque é algo que eu gosto. São plantinhas espetaculares e que geram na gente um sentimento de amor, de paz, tranquilidade de trabalhar com elas. E referente ao projeto, fiquei muito animada por conta que recente teve algumas pessoas interessadas, né, nas doações que o próprio projeto está fazendo, e que foi muito especial porque nesse momento eu obtive alguns relatos de algumas pessoas em decorrência dos seus empregos, né, antes da pandemia. Eu tenho um relato de uma moradora daqui da vila, que ela era fotógrafa e precisava do trabalho dela para poder contribuir para a renda em casa. Por conta da pandemia, ela não pôde fazer isso, porque precisa de clientes, pessoas e tudo mais. E com o projeto, ela viu um meio de agregar uma renda a mais para a sua casa. Porque o que a gente faz? A gente doa excedentes de réplicas, que a gente faz ali na própria estufa, e para que essas pessoas
tomem a iniciativa de levarem para suas casas, fazerem matrizes, e a partir dessas matrizes, elas fazem as multiplicações e possam vender aqueles cactos e suculentas para agregar mais a renda dela em casa. E isso foi uma parte boa, porque é um jeito da gente estar ajudando pessoas agora na pandemia, né? E com a minha recente entrada agora no grupo, eu fico muito grata pelo convite, porque é muito difícil para todo mundo. Principalmente para mim, porque eu não sou daqui. E daí é uma atividade a mais, e é uma atividade que me alimenta a minha alma para eu continuar aqui e seguir a caminhar nesse projeto e também na faculdade. Eu sou muito grata aos coordenadores, o professor Marcos e a professora Eliette, e a todos os meus colegas também. Bom, então já que a gente quebrou o protocolo, eu vou chamar a Larissa agora para falar, né? Só está faltando ela, dentre aqueles que se dispuseram a falar, eu vou chamar a Larissa, então. Oi, pessoal, boa noite. Todos me escutam? Sim. Sim, boa noite. Estou ouvindo, professora. Então, Larissa, o que tu tens para dizer a respeito do grupo, da participação nos projetos? O que os nossos projetos podem agregar para a comunidade? Bom, como a professora e o professor Marcos já comentaram, e teve colegas também que já comentaram anteriormente nas outras reuniões, eu acredito que todos os alunos que têm uma disponibilidade ou que têm um interesse, que trabalhem em grupos de pesquisa, porque ele não só engrandece o nosso conhecimento, mas também ele engrandece nós mesmos como pessoas. Porque no momento que nós trabalhamos com um grupo de pesquisa, são várias pessoas diferentes, pensando em diversas coisas diferentes ao mesmo tempo, e quando a gente expõe as nossas ideias para as pessoas, às vezes algum colega, ou professor, ou coordenador, ele consegue ajudar o aluno a ir por um caminho mais fácil para resolver isso. Eu vejo que o nosso grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa que tem bastante trabalhos, embora eu também seja um pouco recente no grupo, vou fazer aí um ano que eu estou, né, no grupo, e eu entrei... Então, já é veterana, Larissa. O grupo tem pouco tempo. E eu entrei como voluntária, né? Eu entrei trabalhando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, quando surgia alguma coisa para fazer. E hoje eu posso dizer que estou à frente do projeto do grupo das medicinais, o que é uma gratificação muito grande, porque a gente vê, como a professora falou, né, a cartilha, enfim, é um projeto muito bonito, muito legal de estar sendo desenvolvido. Inclusive, hoje, eu estava lá com uma voluntária, uma aluna voluntária da primeira fase, a Maria Eduarda, e estávamos fazendo mudas para transplante, para voltar, né, que algumas nós tínhamos perdido. E eu acredito que após a implementação desse projeto novamente, eu acredito que vai ajudar muito também na questão financeira, como a Isabel falou, ali principalmente para as mulheres da vila, porque elas são bastante interessadas, a gente vê isso. Elas são bastante interessadas nas medicinais, nas suculentas. Então, eu acredito que isso vai ser muito gratificante daqui, não diria muito tempo, porque, como a professora e o professor Marcos falaram, o pessoal do grupo, eles têm uma gana para trabalhar. Então, a gente trabalha com o coração, a gente trabalha muito, e porque a gente quer ver resultados, a gente quer ver o grupo ir para frente. Eu acredito que, para mim, está sendo uma experiência muito, muito, muito boa.
Que bom. O professor Marcos não está acompanhando o chat, né, professor? Não estou acompanhando o chat. Se você estivesse acompanhando, com certeza você iria chamar o Mikael para falar a respeito, né, O Mikael está presente, então vamos Não acredito chamá-lo, que né? ele está aí, então vai Não, ele está falar, aqui, ele Mikael. vai ter que falar, né? Vai ter que falar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Me ouvem bem? Sim, Mikael. Maravilha. No que posso ajudá-los nessa noite? Vocês precisam saber de mim. Comente a respeito de sua experiência no GPELSC. Muito bem, eu acho que eu posso dizer que, junto com o Samuel, fui um dos primeiros, né? Junto também com o Samuel Stege, que hoje também já é formado, e a Thaís. Uhum. Então, a gente participou desde o começo lá. Desde a capina da área, né? Desde a capina da área. Então, a gente está desde os primórdios da ideia, quando os professores lançaram essa ideia, que, na verdade, o grupo ele aconteceu de uma maneira muito orgânica, né? O professor e a professora tinham alguns orientados, apareceram com essa proposta para a gente comprou a ideia e foi indo, foi caminhando. A gente pegou um canteirinho a mais um ano, outro ano pegou mais um canteiro. Quando viu, a gente já tinha tomado uma área por completo, quase um setor do campus. Eu posso dizer que é uma oportunidade muito gratificante. Eu fui bem resistente em entrar num grupo de estudos, um grupo de pesquisa, já estava em meio processo do meu curso, apesar de, como o professor falar, o meu curso é meio conturbado, ainda não consegui concluir, apesar de, com o auxílio também do professor, ter conseguido uma oportunidade de estágio e depois acabar conseguindo a efetivação, conciliando esses dois momentos da minha vida, a vida ainda dentro da faculdade e a vida fora da faculdade. Mas eu queria deixar registrado aqui uma coisa muito importante para as pessoas que às vezes têm uma resistência em participar de um grupo, por achar que não vão se encaixar. Eu deixo aqui bem claro que, principalmente o GPELSC e também outros grupos da instituição, eles têm um lugarzinho especial guardado para cada um. Para o pessoal que escreve bem, que tem uma facilidade, para o pessoal que tem facilidade de desenvolver a campo atividades, para o pessoal que tem talvez já um pouquinho mais de domínio e consiga liderar pessoas, ajudar, orientar de alguma forma. Então, eu somei as forças de trabalho do GPELS, que quando se iniciaram, fui a mão de obra, digamos assim, e tenho muito orgulho de dizer isso, muito orgulho de dizer que fiz parte do grupo, ainda faço, porque volta e meia o professor Marcos me socorre, eu estou lá no campo, aparece alguma coisa que, infelizmente, a gente não tem domínio, né, porque acabei de, nem saí, na verdade, da faculdade, ainda com o professor Marcos estou com um pé lá dentro, mas isso vai acontecer também com as pessoas que se formarem e ingressarem no mercado de trabalho. O que acontece? A gente sai cru, né? Então, a gente precisa recorrer a pessoas que têm experiência e que possam sanar essas dúvidas. E para as pessoas que estão no grupo hoje, que querem ingressar, pode ter certeza que vão poder contar com o professor Marcos, com a professora Eliette, o dia que estiver lá no campo, no mercado de trabalho. Perfeito, perfeito, Micael, pela tua fala. A gente agradece e aproveito assim para agradecer o teu trabalho e de todos, tá? Porque nós temos hoje uma equipe show de bola, todos os que passaram, como a professora falou, todos deixaram a sua marca, a sua contribuição. Hoje a gente tem um grupo, desde o pessoal que está ali no Instagram, a Bruna, todo dia, cada vez melhor o que ela tem colocado, o Emerson, o Ronaldo, a Larissa, todo mundo trabalhando ativamente, a Isabel, enfim, o grupo tá forte e a gente só tem que agradecer porque o Sérgio, enfim, todo mundo, porque ele... O Beretta, que está desde o início, né? Todas as atividades acontecem só por causa deles, então a gente tem que sempre agradecer a eles. Não poderia deixar de esquecer, não poderia esquecer de falar disso. Então, qual é a expectativa
na continuação do projeto de vocês com o grupo, tanto no campus, quanto a expectativa quanto à participação dos alunos? Eu acho que uma coisa que a gente visa é fortalecer ainda mais as ações de ensino, de pesquisa, de extensão do grupo, é fazer também com que esse grupo cresça e fique conhecido, como acontece com grupos de universidades, por que não? Temos que sonhar alto, não é mesmo? Auxiliar ainda mais nos eventos da nossa instituição, que são de suma importância para o campus, como é o caso do Agrotec, que a gente consegue, com certeza, visualizar que lá na frente vai ser um grande evento aqui na região. O GPELSC, assim como os alunos do curso técnico, da agronomia, eles participam ativamente de todos os processos que envolvem pesquisa e extensão no campus, eles estão sempre dispostos e vamos continuar assim. Nós pensamos também em fortalecer as parcerias com as empresas para tentar trazer recursos para a nossa instituição e aprimorar ainda mais a nossa pesquisa, a nossa extensão. Uma coisa que eu estava comentando esses dias com o professor Marcos é buscar parcerias com demais campi do IFC. A gente não conversa, por exemplo, com Concórdia, com Rio do Sul, a gente muitas vezes não sabe quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas lá, e é uma oportunidade muito importante de talvez firmar essas parcerias. Talvez nós aqui tenhamos alguns equipamentos e eles não têm, e assim a gente pode desenvolver as pesquisas conjuntamente. Eu acho também que a chegada da pós-graduação, tanto da produção vegetal como da produção animal, as pesquisas no campus, elas vão crescer muito e vão avançar. Então, esse é um grande avanço que a instituição deu, colocar o pé lá na pós-graduação, que é uma das ações também que pode fortalecer a nossa instituição, o nosso campus Santa Rosa do Sul. Ótimo. Eu também colocaria, né, o grupo ele tem estudado outras opções. A gente tem, nesse período de pandemia, por exemplo, dentro das ferramentas de geoprocessamento, a gente vai avançar um pouco mais dentro, instalando projetos com relação a isso, desde QGIS, Google Earth Pro. Eu já tenho inserido esses programas dentro da disciplina de defensivos. Existem alguns outros, por exemplo, Arduino, que a gente tem intenção de fazer e envolver um pouco de programação. Então, a gente é muito ansiado, começa a estudar, começa a procurar coisas e o cérebro vai fervilhando de ideias. Claro, até a professora Eliette, ela fala assim, ó, Marcos, devagar, vai devagar, mas assim, a gente sempre, as ideias... O contrário também é verdadeiro. Claro, com certeza, porque tem as fases, um dia sou eu, outro dia é ela, então a gente vai equilibrando isso, né? Mas, com certeza, o grupo vai continuar crescendo, a gente sabe que tem, dentro da instituição, a gente dá um pé para fora, a gente conhece que tem o grupo de apicultura, que tem o grupo que trabalha com mudas medicinais, a gente sabe que tem os trabalhos de opções de cultivo, a gente, enfim, a gente sente isso, a gente sabe os trabalhos de pitaia, e a gente só quer contribuir. O GPELSC, ele quer também ser uma referência, quer trazer o nome da instituição fora do campus, passando nos muros. Até eu já vi até alguns colegas, pô, mas por que você vai publicar em inglês? O que é isso? Você tem que desenvolver a região. Claro, a gente desenvolve a região, mas a gente também procura, dentro das possibilidades, publicar até em outro idioma, para fazer com que o nosso nome, a nossa instituição, ela cresça e seja referência muito além da nossa imaginação. Que o nosso trabalho que a gente faz, eu coloco aqui um trabalho que foi recentemente publicado não, está na fase de edição para ser publicado na revista científica, com resíduos de agrotóxicos em mandioca, um trabalho inédito, e está lá a nossa marca. Então, para nós é muito importante isso. É o nome da instituição que está levando para fora um trabalho bem relevante.
Até porque o Brasil é referência, né, nessa cultura da mandioca. Bom, como os bolsistas já deram sua palavra, falaram as experiências que eles têm dentro do grupo, vou fazer mais uma pergunta para os profs, para depois fazer as perguntas do chat. Quais são os requisitos dos candidatos a concorrerem às bolsas ou serem voluntários para estar participando do grupo? Eu acho que o principal requisito é ter vontade, é ter facilidade de trabalhar em grupo, porque uma pessoa que seja assim muito individualista, ela não vai conseguir trabalhar no grupo, porque nós trabalhamos de forma que eu sou a bolsista do projeto X, mas junto comigo vem todo o grupo. Isso é uma questão assim que às vezes é um pouco difícil, mas a gente tem conseguido aliar, o nosso grupo ele está muito alinhado, ele está conseguindo desenvolver os trabalhos conjuntamente. Nós temos oportunidade para todos dentro do grupo. A gente observa que às vezes tem um determinado aluno que tem maior facilidade na escrita, outro tem uma maior facilidade com relação à extensão, por exemplo, e todos eles têm espaço dentro do grupo. Justamente se trata de um grupo multidisciplinar, né, que consegue atuar em diversas áreas. Então, eu ressalto, assim, que uma das dos principais requisitos, então, é ter vontade, gostar das áreas que nós atuamos, porque a partir do momento, como a Isabel comentou, como a Larissa, enfim, que você gosta das áreas, o teu trabalho com certeza vai ser um bom trabalho. Eu tenho pouco a acrescentar. É perfeito a fala da professora e também do Micael nesse sentido. A gente tem um espaço para todos. E acontece, às vezes os alunos entram no grupo, ficam um tempo e saem, acabam não se encaixando no sentido de não ter encontrado aquilo que buscava. Então, é normal, né? Faz parte do processo de aprendizagem. E é isso, tem pessoas mais com uma afinidade maior de ensino, outras mais no setor de pesquisa, outros mais de extensão, alguns que querem trabalhar em empresas no futuro, outros que querem seguir para uma carreira acadêmica, alguns que tinham um desejo de seguir para a carreira acadêmica, mas depois vão trabalhar na extensão no futuro. Então, acontece um pouquinho de tudo, a gente tenta encaixar e tendo o diálogo, tendo essa troca de experiências, o grupo vai evoluindo. Então, agora as perguntas que tivemos durante o nosso bate-papo. A professora Leliane perguntou para o professor Márcio: por que acredita que haverá um desbalanço maior entre o ensino, pesquisa e extensão futuramente? Assim, eu ouvi, tá? Isso tenho como comprovar, mas me parece que a carga horária dos professores dentro da área de ensino vai ser maior do que é hoje, tá? Eu não tenho a confirmação disso, mas nós temos uma determinada carga horária no ensino e acredito que ela vai ser um pouquinho maior nos próximos anos. Então, por isso que eu falei que talvez vai ser um desbalanço ainda maior pendendo para o ensino. E é por isso que eu acho que às vezes tem uma certa dificuldade. É uma opinião própria, né? Depende de cada um. Não sei se eu respondi a pergunta, desculpa. Desculpa. Você não colocou nada. O Gabriel perguntou: normalmente os alunos chegam ao grupo através de quais meios? Exemplo, convite de professores ou alunos já participantes, por busca própria, disciplinas ministradas pelos professores orientadores. Todos esses pontos. O que acontece muitas vezes é que, como dentro do grupo a gente tem estudantes que são do curso técnico, que estão
nas fases iniciais, mais nas fases finais, acaba divulgando o nosso trabalho e esses alunos se interessam. Quando a gente também está ministrando uma disciplina, a gente acaba tendo um contato um pouco maior com os alunos, então fica mais fácil essa chegada deles para o grupo. Eu consigo observar, principalmente agora, que eu estou dando aula para o pessoal da primeira fase, que chega com aquele gás, com aquela vontade de trabalhar. Então, a gente consegue, a Larissa pode falar mais a respeito, ela acompanhou, né? Então, teve vários alunos que auxiliaram ali nas fases iniciais. Então, das mais diversas formas. Como a gente já havia comentado também, através da participação em eventos, que é uma forma de divulgar o nosso trabalho. Sim, agora na primeira fase, ali antes da pandemia, a gente teve bastante procura de bastante alunos. E aí nós fomos para o campus com eles. Alguns resistiram, digamos, à prova de resistência de trabalhar Larissa, não fica falando isso. Mas a procura é bem grande, e o pessoal que continuou, que viu, que se encaixou, que, como o professor Marcos, o Micael e a professora já falaram, cada um tem o seu jeitinho de trabalhar, cada um vai ver onde melhor se encaixa. De repente, a pessoa entrou no grupo de culturas, mas quer trabalhar com alguma outra coisa, então isso vai dependendo muito. Mas o pessoal que entrou agora no começo do ano, eles ainda estão firmes. Tanto é que nós temos uma voluntária, Maria Eduarda, ela vai comigo lá para a escola, para a gente limpar canteiro, para a gente fazer muda. E como a professora falou, nós somos um grupo de pesquisa. Nós não somos uma pessoa só, individual. Então, se no momento a Isabel ou o Beretta precisar de ajuda, ou qualquer outro integrante do grupo precisar de ajuda no projeto que ele está à frente, nós vamos sair, nós vamos lá, nós vamos ajudar, porque isso é um trabalho em grupo, isso é fazer parte de um grupo de pesquisa, é tu se doar para o grupo para todos poderem crescer. Não sei se me faço entender. Com certeza. Com certeza. Obrigada. Nada. Uma pergunta da Esther. Após a apresentação do grupo em eventos, houve procura de produtores, empresa e comunidade externa no geral, para solucionar problemas ou fazer parcerias? A gente já estabeleceu algumas parcerias com algumas empresas quando da realização dos experimentos de culturas anuais, por exemplo. O que acontece é que nossos alunos, isso aconteceu com o Samuel Strege, com alguns integrantes do nosso grupo de pesquisa, que ligam para as empresas, solicitando, então, um orçamento de determinado produto, e aí, a partir dessa conversa, olha que legal, não, eu vou fornecer o produto para vocês, porque eu acho importante testar esse produto lá na região de vocês, já que a gente não tem ainda estudos prévios realizados nessa região, isso vai ser bem importante para nós também como empresa. Então, a gente estabeleceu algumas parcerias nesse sentido. Agora, como a gente comentou, se trata de um grupo novo, né? A gente está caminhando ainda, mas com certeza a gente busca novas parcerias, com certeza. E uma coisa também importante, como eu tive uma experiência dentro do setor de estágio, a gente acabou entrando em contato com várias empresas no período. Então, hoje, fico feliz em dizer que a gente tem uma boa relação com o pessoal da Cooperja, Copersuca. A gente já conseguiu trazer pessoas da Cidasc para fazer a apresentação dentro das disciplinas que a gente trabalha, o pessoal da Magnojet, enfim, a Grise, várias empresas que, como a professora falou, o grupo é pequeno, o grupo está começando ainda, né, em 2018, mas ele tem se aproveitado de fazer bons contatos e a gente espera que esses contatos iniciais venham a gerar no futuro grandes frutos. O Cláudio perguntou: discentes que atuam na empresa júnior da Engenharia Agronômica do campus, a Safra Júnior, né?
Já procuraram vocês para elaboração de algum projeto em busca de parcerias? Se ainda não, vejo um grande potencial para isso. Assim, eu conheço os integrantes do grupo, Tairine, o Leonardo, eles estão fazendo disciplina comigo e estão participando ativamente do trabalho de resistência, compartilharam o questionário foi lá para o Paraná, foi lá para o Pará, se eu não me engano. Então, a gente já está construindo uma relação com os integrantes da Safra Júnior. Ainda não ao ponto de ter desenvolvido um projeto em parceria, mas a gente sempre está disposto a sentar, conversar e ver onde nós podemos ajudar. Pergunta que tivemos no chat. Professora Renata, vendo uma boa fundamentação do grupo referente à pesquisa, me fez lembrar da agricultura 4.0. Vocês têm estudos nessa área ou não é possível por conta da falta de laboratório, por exemplo? Eu posso responder essa, professora, daí? Pode. Assim, a gente aproveitou a entrada também dentro desse tema, inclusive o QGIS é um programa que eu tenho batido bastante a cabeça para aprender, mas já tenho um certo domínio, inclusive para mostrar dentro da disciplina defensivos. A gente sabe que o QGIS, que é um programa, é uma ferramenta de geoprocessamento, e ela está entre a agricultura 3.0 a 4.0, porque você já tem uma agricultura de precisão aí envolvida. Também o Google Earth Profissional é uma outra ferramenta que o pessoal está utilizando. Dentro da disciplina, dentro do tema de resistência de plantas daninhas, a gente falou mapeamento digital de plantas daninhas, justamente para verificar os escapes após uma aplicação e pós-emergência. Então, o grupo talvez não ainda ao ponto de ter um projeto agora, nesse momento ainda não temos um projeto estabelecido, mas com certeza virá no futuro. A questão da fertilidade do solo também avançou muito, e hoje os estudos, eles envolvem com certeza a agricultura 4.0. Isso, perfeito. Até para aproveitar, deixa que a professora falou, a gente está desenvolvendo um projeto ainda, ele está no papel, mas é justamente conciliar fazer uma variabilidade espacial da fertilidade relacionando com também banco de semente de plantas daninhas utilizando o QGIS. Então, aí você já entra dentro da agricultura 4.0. Com certeza vai ser bem relevante. Inclusive, nós temos um egresso, ainda não é egresso, está também a situação do Micael com um pé e meio fora da instituição, o Fagner, e o Fagner está sendo um pouco de cobaia nossa, porque ele está utilizando a área dele ali, a gente já tem feito algum mapeamento de relevo, utilizando o QGIS e outros programas. Então, acabou nossas perguntas. Eu gostaria de agradecer ao professor Marcos, à professora Eliette, por ter aceitado o nosso convite e estar apresentando o grupo hoje, nessa noite. Agradecer a todos que estão presentes ainda. Não esqueçam de clicar ali e fazer a sua presença para gerar o certificado. E lembrar que quinta-feira, né, às 19 horas, a gente vai ter a apresentação sobre a pós-colheita de pitá e banana, que vai ser apresentado pelo professor Bruno Panceira. Agradecer aos professores mais uma vez pela disponibilidade. Podem dar só a palavra. A gente que agradece essa oportunidade de levar um pouquinho para os demais o que está sendo feito dentro do grupo, deixar uma mensagem que o grupo GPELS, que ele está de portas abertas, que sempre há lugar para mais um. Quem se interessar pelas áreas que nós trabalhamos, por favor, fiquem à vontade, podem contatar os nossos bolsistas, os nossos voluntários. Será um grande prazer fazer o nosso grupo crescer tanto em qualidade de estudo, em qualidade de trabalhos desenvolvidos, mas também visando agregar o maior número de estudantes possíveis, né?
Também gostaria de agradecer a todos os organizadores desse evento. Então, é muito importante, a gente tem eventos como Agrotech, SICT e agora esse giro, eu espero que seja algo que venha todo ano também, a gente tem essa possibilidade de falar um pouquinho sobre os projetos, de dar esse feedback aí para todo mundo, que eles possam conhecer melhor as ações, o que nós fazemos, né, porque nem sempre todo mundo sabe o que a gente trabalha no depois do horário, né, então é muito importante ter essas oportunidades para apresentar um pouquinho das nossas ações. Eu acho que também, só para finalizar, a gente não pode deixar de falar, né, dessa pandemia que veio abalar totalmente as estruturas. A gente está falando aí de mais de 100 mil mortes, desemprego, baque na economia, mas ela também veio e nos fez repensar, nos reinventar, né? Então, tentar encarar isso também como uma forma de evolução, de crescimento. E esse evento, ele poderia não ser, esse evento, o que poderia acontecer, na verdade, seria mais cômodo, né? Não ter um evento assim, todo mundo trabalhando em seus projetos e seguindo, né? Tentando se adequar a tudo isso. Mas a coordenação de extensão está de parabéns, acho muito importante ações como essa, que faz também com que a gente conheça os trabalhos dos demais colegas da instituição e busque, né, essa gana, essa força de vontade também, vendo os trabalhos dos demais. Então, uma boa noite a todos. Vou encerrar aqui a gravação. Boa noite também. Boa noite. Obrigado. Obrigada, gente.